Chegando. Bom, queridos, sei que talvez aí alguns outros vão chegar ainda, espero que não tenha assustado ninguém da última vez. Claudecir, seja bem-vindo. Mas esse estudo de hoje é, como eu anunciei aí, o mais importante até aqui. É claro que a ideia desses estudos é nós irmos formando uma ideia de algo bem grande, o que é a aliança de Deus do Antigo Testamento e o quanto ela corresponde com a nova aliança no Novo. Mas esta aliança com Moisés, ela é central para nós entendermos, tanto a de Abraão e esta amplificada com Moisés. Então, eu vou abrir aqui e começar o compartilhamento da tela, do PowerPoint aqui, para a gente ir entendendo, ok? Se eu perder vocês, uma dificuldade para quando a gente faz essas aulas aqui pelo Zoom é que eu não vejo o rosto de vocês. Na verdade, eu estou olhando para a mesma tela que vocês, que é a tela do PowerPoint. Então, se vocês sentirem aí alguma necessidade de interromper, por não estar acompanhando, algum ponto que é importante enfatizar, que não foi enfatizado, por favor, façam aí um sinal, tá bom? Para eu tentar pegar. Deixa eu só fechar aqui os micrófonos. Okay, deixa eu fechar aqui os microfones. Ok. Então, bora lá. Todos me ouvem bem? Tranquilo? Ok. Então, apertem os cintos e bora lá. Vamos lá. Ok. Então, hoje nós vamos falar da Aliança do Sinai, que é a aliança feita com Moisés. Vocês vão lembrar que nós estamos num crescendo. Eu consegui agora essa ilustração numa palestra do Palmer Robertson. Eu havia citado ele na semana passada. Existem algumas palestras dele feitas no Andrew Jumper e eu gostei muito dessa figura, que é a mesma figura que nós já usávamos, só que essa um pouquinho mais detalhada e mostra a estrutura dos pactos. E é importante nós termos isso em vista e de forma bem clara, e que a gente guarde realmente essa imagem na nossa cabeça, porque isso faz toda a diferença na maneira como você vê, como você lê, como você entende a Bíblia, como você entende até mesmo o projeto de salvação de Deus para o homem. Então, essa ilustração, ela é um resumo do que a gente tem na Bíblia. A ideia de que há um pacto que Deus fez lá com Adão. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Ok. Então, existe um pacto antes mesmo que o pecado entrasse no mundo. Deus fez um pacto com Adão, é o pacto da criação, e ele estabeleceu princípios e leis. Veja um ponto importante que a gente vai refrisar hoje bastante, é que antes mesmo de Moisés, Deus já havia mostrado, estabelecido as suas leis. A lei existe desde o princípio. Quando Deus criou os céus e a terra e criou o homem, ele já imprimiu sobre o homem as suas leis, né? O que o homem deveria fazer em relação à terra. Nós vimos 3 princípios: do sábado, a relação com Deus; do casamento, a relação com o homem; do trabalho, a relação com a terra. Então, tudo isso já está aqui no princípio de todas as coisas. Então, em Adão já havia um pacto, já havia uma aliança. Bom, vimos que Adão quebrou esta aliança a partir da desobediência daquela ordem. De todas as árvores você pode comer, menos do fruto desta árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ele quebrou, e aí Deus faz uma promessa aqui. Essa promessa, deixa eu ver se eu consigo escrever, está lá em Gênesis 3:15, né? É aquele texto em que ele fala da semente da mulher, que virá para esmagar a cabeça da serpente. Certo? Feita essa promessa em Adão, agora, o que acontece? Deus vai agir com graça sobre a vida de Adão, porque Adão não vai morrer imediatamente. Ele vai levar ainda uns 900 e poucos anos para morrer. Isso é graça na vida de Adão. Por quê? Porque desde o Gênesis 3:15 já deixa claro ali, quer dizer, não tão claro, não tão evidente, mas Deus já dá uma amostra de que ele tem um plano para esse homem, mesmo o homem em pecado. É o plano da sua salvação. Bem,
nós vimos que quando chega aqui em Gênesis capítulo 5 e capítulo 6, o homem está num alto grau de violência. Deus resolve, então, destruir toda a terra, mas ele resolve, pela sua graça, preservar Noé. Então, ele vai preservar Noé. E aqui nós temos a aliança da preservação. Por que Deus vai preservar Noé e a sua família? Porque, na verdade, Deus tem um plano de salvação. Para que esse plano de salvação pudesse ser realizado, esse pacto da redenção pudesse ser realizado, ele vai preservar a vida humana através de Noé. Então, Noé é o pacto da preservação. Vocês veem que eu não sou muito bom de rabiscos, mas é que é difícil mesmo riscar aqui usando o trackpad do notebook, né? Bom, mas então a aliança de Adão, ela está vinculada à aliança, aliás, a aliança de Noé está vinculada à aliança de Adão. Bom, depois que Deus faz essa preservação com Noé, nós vimos que o pecado continua e chega até o ponto do homem criar ali a Torre de Babel. E na Torre de Babel nós vemos que não tem jeito, esse homem, essa raça decaída, ela continua em rebelião contra Deus. Deus agora vai iniciar uma aliança com um homem, com uma família. Então Deus escolheu Abraão e disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão obedece e Deus faz com ele uma aliança. E nesta aliança nós vemos já mais clara agora a ideia da graça de Deus. Porque através da maneira como Deus realiza a aliança, ele diz, se Abraão quebrar a aliança, eu é que pago por aquilo que Abraão fizer de errado. Eu pago, né? Ali nós vemos já o anúncio, o primeiro anúncio naquela aliança da cruz de Cristo. Então Deus vai receber sobre si o castigo de uma aliança quebrada por parte de Abraão. Mas agora essa aliança ela vai ficar ainda mais evidente e muito mais detalhada quando chegarmos agora em Moisés. Porque de uma aliança feita com uma família, agora essa família cresceu, ela se tornou numa nação, ela foi resgatada lá do Egito e agora Deus fará uma aliança com uma nação. E isso, então, vai pressupor a necessidade de uma série de leis de como esta nação se relaciona com Deus. Veja que todo ponto do primeira aliança até aqui é sempre uma questão de relacionamento. Relacionamento com Deus. Então, em Abraão, como é que Abraão vai se relacionar com Deus? Anda na minha presença e ser perfeito. Por exemplo, foi uma lei que Deus deu a Abraão. Bastante sucinta, bastante resumida, mas para que Abraão soubesse que Deus é um Deus santo. Então, anda na minha presença e ser perfeito. E agora, em Moisés, a forma desta relação será muito mais detalhada, aliás, será enormemente detalhada através da lei de Moisés. E essa lei de Moisés, então, ela será importantíssima para entender tanto o antes quanto o depois. Porque tudo que virá depois da lei de Moisés será explicado pela lei de Moisés. Toda a relação da nação de Israel poderá ser interpretada a partir da lei de Moisés. A vida de Davi, dos reis que vieram antes, Saul, depois os reis que vieram depois, toda a realização da vida, da existência do povo poderá ser lida e interpretada a partir de Moisés. Mas veja que antes de Moisés, todas as alianças que vieram antes de Moisés, elas já continham aspectos que depois vão ficar claros na lei de Moisés. Veja, por exemplo, que em Abraão teve encontro com Melquisedeque e ele dá o dízimo a Melquisedeque, entendendo que ele está dando o dízimo para Deus. Depois, na lei de Moisés, você verá o dízimo de uma forma mais clara. Em Abraão, nós temos a circuncisão. E na lei de Moisés, ele vai tratar da circuncisão. Lá em Adão, nós temos a questão do sábado. E na lei de Moisés, vai ficar muito claro a questão do sábado. Aliás, o sábado será o sinal da lei de Moisés. Se na aliança com Abraão, a circuncisão foi o sinal, então agora em Moisés o sinal será o sábado.
Então veja, ele vai recuperando. Em Noé, você deve se lembrar que assim que Noé saiu da arca, Deus deu uma ordem em relação à questão do homicídio. Quem matar o seu semelhante será morto. Então, você vai ver depois a lei de Moisés também repetindo esta mesma lei estabelecida aqui na aliança com Noé. Então, cada vez Deus vai deixando mais claro a sua vontade, como é que se relaciona com ele, os detalhes dessa vontade. E isso vai ser bastante expandido aqui em Moisés. Por isso, queridos, quando a gente estuda a Bíblia, nós temos que ter muita atenção à lei de Moisés. Para entender a Bíblia, para entender a salvação, para entender a vontade de Deus, você deve se concentrar especialmente no livro de Êxodo e no livro de Deuteronômio. Eu quero dar uma olhada aqui com vocês no livro do Êxodo, para nós, deixa eu ver aqui, eu quero que vocês deem uma olhada no capítulo 19, deixa eu só preparar aqui, ok. Vamos lá. Então, o que é o capítulo 19? O povo de Deus havia sido resgatado do Egito e agora eles estavam ali no Monte Sinai e ali é onde Deus iria falar a eles. Lembra que o capítulo 19 vem aqui logo antes dos 10 mandamentos. Mas veja como é introduzido o texto. Ele diz que no terceiro mês da saída dos filhos da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vocês viram que eu fiz aos egípcios e tal. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, né? Então Deus está falando de uma aliança. Essa aliança era uma aliança já pré-existente, não é uma nova aliança, mas é a aliança que ele já havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Então, se vocês guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O texto importante esse, né? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. A gente tem Pedro depois repetindo essa mesma noção. O povo respondeu como? Tudo que o Senhor falou, faremos. E a gente sabe que não foi assim. Mas, nesta aliança, eles estavam celebrando a aliança diante de Deus, então eles respondem que farão tudo o que Deus quiser. E aí, o que Deus manda então? Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Então, é uma preparação para esta aliança. Todo o Sinai fumegava, e aí o que acontece? Deus manda que Moisés vá à presença dele, o povo, porém, fique à distância. E Deus, então, passa a dar os seus mandamentos. Temos os 10 mandamentos e os demais mandamentos sobre a relação civil, entre eles, a lei acerca da violência, quem ferir o outro de modo que este morra também será morto. A mesma lei dada para Noé, agora repetida aqui na lei de Moisés, com mais detalhes. Agora você tem vamos dizer, né, as alíneas do artigo. O artigo principal é esse: quem ferir o outro será morto, de modo que morra será morto. Mas as possibilidades outras estão embaixo desse artigo principal. Então, a lei de Moisés vai procurar exemplificar e dar mais detalhes acerca dessa vontade de Deus para o povo. E aí a gente vai, no capítulo 24, é o final aqui desta aliança. Olha que interessante. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Continuando aqui, olha. Moisés tomou metade do sangue das ofertas que havia feito e o pôs em bacias. E a outra metade aspergiu sobre o altar. Então, sempre a presença do sangue, tipificando o que era uma aliança, inclusive naquela época. E tomou o livro da aliança, então ele pegou lá o contrato escrito e o leu ao povo. E olha o que eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. A gente vê que eles não têm noção, né? Perdoa-lhes porque não sabem o que falam.
mas eles estão dizendo, faremos e obedeceremos. Há uma aliança e eles estão dispostos a obedecer. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. Existe aqui um aspecto interessante, porque a gente está falando aqui de uma multidão, de um povo todo. Até acredito que Moisés não tenha aspergido sobre os primeiros da fila, né? Não sei como é que ele jogou isso aqui, mas não deve ter atingido apenas algumas pessoas, mas num simbolismo de que as pessoas estavam como que passando por entre os animais. Elas estavam assumindo também essa responsabilidade. O sangue estava sendo lançado sobre eles. Era uma responsabilidade devida à aliança, né? A aliança, no caso, com Deus. Então, a gente vê aqui essa tipificação de uma aliança sendo realizada. Bom, voltemos. Vamos voltar. Aqui é o PowerPoint. Então, nós temos como estabelecimento dessa aliança o livro do Êxodo, nesse trecho especialmente, depois desse trecho do 19 a 24, você tem o tabernáculo, né, todas as ordens em relação ao tabernáculo, e nós temos também o livro Deuteronômio. O Deuteronômio, ele é visto hoje como um livro que segue os procedimentos dos contratos antigos dos hititas, do terceiro, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Então, o livro do Deuteronômio segue o mesmo padrão daqueles povos antigos quando eles faziam um contrato entre um rei, né, um suzerano, e um outro vassalo. Então, ele segue mais ou menos a mesma ideia, o que mostra que Moisés seguiu um padrão, quando ele, no livro do Deuteronômio, conta primeiramente a história do povo, para depois falar quais eram as prescrições de Deus para aquele povo, e depois fala acerca do futuro para eles. Bom, então Deus aqui estabelece na aliança com Moisés a sua lei. E essa lei, ela é uma lei externa ao coração. É uma lei que precisa ser aprendida e precisa ser praticada. Mas, evidentemente, nós vamos ver na história do povo de Deus a dificuldade de se colocar em prática essa lei, de se cumprir a vontade de Deus. E aqui nós temos o cerne da nossa lição, do que a gente precisa entender hoje. Será que nós temos uma oposição de ideias aqui entre lei e graça? O ponto é que nós temos ouvido muito, e é muito comum nós ouvirmos dos crentes, várias igrejas, essa ideia de que, ora, lá no Antigo Testamento, aqueles que viveram debaixo da lei de Moisés, eles viveram debaixo da lei. Eles tinham que cumprir a lei. E nós hoje vivemos debaixo da graça. É uma divisão entre Antigo e Novo Testamento. Quem viveu no Antigo Testamento viveu debaixo da lei. E nós que vivemos no Novo Testamento vivemos debaixo da graça. Então existe aqui uma espécie de oposição de ideias. A lei de um lado e a graça do outro. E aí, óbvio, nós falamos que somos felizes porque hoje nós vivemos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. E aí eu queria fazer uma pergunta a vocês. Será que essa dicotomia ou essa oposição de ideias, ela é real? Ela existe? Ela é correta? Será que é certo a gente ver dessa maneira? Que eles viviam debaixo da lei no Antigo Testamento e nós hoje vivemos debaixo da graça? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Deixa eu abrir um pouquinho aqui. Eu vou, deixa eu ver, ativar o som. Vou desativar o som, mas permitir que vocês ativem o próprio som. O que vocês acham? Que as pessoas do Antigo Testamento viviam debaixo da lei e nós hoje, de novo, vivemos debaixo da graça? Eu acho, pastor, que o diferencial é a vinda de Cristo e a sua morte. Tá. Então, esse é o diferencial, é o que nos separa do Antigo Testamento. Então, eu acho que nós vivemos debaixo da graça, que foi a morte de Cristo. Tá. E eles lá do Antigo Testamento viviam debaixo da lei ou da graça?
Debaixo da lei. Ok. Vamos ouvir mais pessoas? O que vocês acham? O Novo Testamento, ele na realidade cumpre tudo que o Antigo Testamento vinha dizendo, é uma continuação. E eles também viviam, Cristo sempre existiu, então eles também tinham a promessa do Salvador, então eles também estavam debaixo da graça. Agora, e a gente também está debaixo da lei, porém de uma forma diferente. Lá a lei era externa e agora ela está gravada nas nossas mentes e corações. Ok. Quem mais? Existe uma oposição? Não. Existe uma soma? O povo que viveu no Antigo Testamento vivia debaixo da graça, nós hoje vivemos debaixo da lei? Ambos. Posso falar? O que eu acho é que a graça completou o que a lei não conseguiu fazer, porque a lei era sombra, né? Uhum. Ela precisava de um cumprimento futuro. Uhum. Então, eles todos daquela época, que viviam na lei, eles sabiam que aquilo não era imperfeito, né? Porque tanto é que eles precisavam de sacrifícios todos os dias, né? Então, precisava de algo definitivo. E eles sabiam que tinha a promessa, né? Que um dia viria. Então, eles faziam na esperança daquele futuro. Então, ela, na realidade, precisava de um complemento que só viria depois com Jesus. Perfeito. Bom, vamos então tentar entender essa realidade e esta ligação, né, o relacionamento entre lei e graça. Isso é muito importante para nós e vai nos ajudar a entender a Bíblia como um todo. Então, preste atenção nessa questão. Deixa eu voltar aqui ao compartilhamento de tela. Então, veja, é importante que nós entendamos que esta visão de lei contra a graça, ou lei no Antigo Testamento versus graça no Novo Testamento, ela não é bíblica. Ela não é uma visão correta da palavra de Deus. De novo, por quê? Se a gente voltar, né, àquela visão, essa visão, cadê? Essa aqui, está toda rabiscada, né? Nós temos uma aliança que tem continuidade. A graça, na verdade, ela sempre existiu na vida do homem. Mesmo lá em Adão, quando Deus criou todas as coisas e ele colocou o homem no jardim do Éden para que ele desfrutasse de toda a criação, o que é isso senão a graça de Deus? Por quê? Porque o homem não tinha mérito nenhum nele para poder cobrar de Deus alguma coisa, né? E passar a desfrutar de tudo que Deus fez. Então, a própria criação é graça de Deus na vida do homem, porque é uma disposição que Deus teve nele de dar ao homem aquilo que não é inerente ao homem, mas que passa a fazer parte da vida dele como bênção para ele desfrutar. Então, aquilo que Deus dá para o homem desfrutar, sem que seja mérito dele, então isso é graça. Então, a graça já existia desde a criação. Aí o homem cai no pecado. O que acontece? Novamente vemos a graça de Deus ali sendo demonstrada, porque Deus não destrói o homem. Ele mantém este homem e, ao invés de destruí-lo, ele tem um plano de salvação para este homem. Então, a graça de Deus já estava aqui presente. Vai se manifestar em Noé, porque ele mantém a vida humana, e vai sucessivamente sendo mostrada através da escolha de uma família, da decisão de Deus em abençoar todas as famílias da terra, depois em mostrar a sua lei em Moisés, depois apontar Davi como alguém cujo reinado seria continuado em Cristo e depois em Cristo. Então, nós hoje desfrutamos da graça de Deus em Cristo Jesus, mas nós devemos entender que todo o mundo, desde o começo, sempre desfrutou da graça de Deus. Existe um sentido em que a graça de Deus é chamada de graça comum.
Ou seja, todos os ímpios da terra desfrutam da graça comum de Deus, que é o fato de existirem, poderem desfrutar do mundo, do planeta, né? Comer uma maçã, poder sentir o ar, poder desfrutar dessa realidade. Isso é graça comum, sol, chuva. Mas existe a graça especial que é dada tão somente para aqueles que Deus quer salvar. Então, graça sempre existiu, assim como sempre existiu a lei de Deus. Como eu disse, lá em Adão, Deus já imprimiu no homem as suas leis. O homem quebrou as leis e Deus vai revelando cada vez mais a sua vontade. Em Moisés, nós temos como que uma plenitude dessa revelação da vontade de Deus para a vida do homem. Uma plenitude até ali, né? Essa plenitude, na verdade, ela só vai ser vista em Cristo Jesus. Tudo vai apontando para algo maior, e esse algo maior é o Senhor Jesus. Então, é nele que vemos toda a vontade de Deus sendo manifestada, sendo exemplificada, sendo modelada. Mas o resumo disto é que sempre houve a lei de Deus e sempre houve a graça de Deus e sempre houve o desejo de Deus de salvar o homem, aqueles que ele queria salvar. E como é que ele vai fazer isso? Lá no Antigo Testamento, através da lei, ele vai dizer ao homem como este homem poderia se achegar a ele. Mas veja que isso também é graça. Por quê? Porque ninguém no Antigo Testamento poderia ser salvo por meio das obras. A Bíblia deixa claro que não há salvação pelas obras. E isso tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. As pessoas que se aproximavam de Deus o faziam através de um sacrifício. E esse sacrifício era um sacrifício de fé. Eles sabiam que o sangue de touros, novilhas, carneiros, aquilo não tinha efeito em si mesmo. Aquilo não substituía uma pessoa. Então, o ato deles era um ato que já estava carregado de fé, de que Deus os aceitava pela graça através daquele sacrifício. Então, aquilo não era uma obra com valor salvífico, aquilo era fé também. A gente vê a presença da fé já na vida de Abraão. Vocês lembram que o texto falou, né, que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, esse creu de Abraão é o crer da fé. Se a gente voltar em Noé, nós vamos ver a fé de Noé, crendo que ele deveria construir a arca porque viria o dilúvio, Deus queria salvá-lo. Em Adão também existia a fé. A fé sempre existiu. Mesmo em Adão, que conversava com Deus, ele também precisaria ter tido fé, confiança de que, caso ele deixasse de obedecer à palavra de Deus, ele sofreria o castigo. Então, para isso era preciso também ter fé. Então, há uma ligação perfeita entre lei, que sempre existiu, a graça de Deus, que sempre existiu, e sempre esteve apontada para o Senhor Jesus. Então, gente, o que eu quero chegar aqui, olha, é a ideia de que não há lei versus graça. Existiu e sempre existirá a lei e a graça de Deus. Uma coisa se explica pela outra. Uma coisa não existe sem a outra. Você não pode falar de graça se não houver lei, porque a graça é o favor imerecido para quem quebrou a lei. Se não há uma lei quebrada, não há graça, porque há mérito, né? Se você cumpre perfeitamente a lei, então você não precisa de graça. Você já tem o seu mérito garantido. É o que Jesus fez por nós. Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Então, sobre Jesus, não havia necessidade de graça. Nós precisamos, mas Jesus não, justamente porque ele cumpriu toda a lei. Então, essa relação de lei e graça, ela sempre existiu no Antigo Testamento, que deveria ser melhor traduzido como Antiga Aliança, quanto na Nova Aliança. Bom, vamos seguir aqui para entender mais questões sobre essa aliança com Moisés. Significado teológico do pacto mosaico. Historicamente, a nação de Israel estava em relação de aliança com o Senhor por meio de Abraão. Então vamos lembrar que lá no livro do Êxodo, no início do livro, quando Deus falou a Moisés, ele lembra que ele
tinha uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então, vamos dar uma olhada lá no texto. Êxodo capítulo 2, versículo 24. O texto diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Então veja, já pressupõe uma aliança anterior. O lembrou-se não significa que Deus estivesse esquecido, mas apenas que Deus quis agir a partir daquele momento com base nessa aliança. A aliança pressupõe um relacionamento e uma promessa. Então Deus agora iria resgatar isso na vida do povo de Deus. Aliança, segundo aqui na projeção, aliança é o conceito maior, que sempre tem precedência sobre a lei. Para que existe uma lei? A lei existe para mostrar como deve ser realizada este relacionamento com Deus, né? A lei é para detalhar o que agrada e o que desagrada a Deus. Não matarás. Por quê? Porque matar desagrada a Deus. Não furtarás. Por quê? Porque desagrada a Deus. E aí a gente vai entendendo quem Deus é. Um Deus que não se agrada com a violência, com a injustiça, um Deus que é um Deus de amor, e nós vamos entendendo Deus a partir da sua lei. Deus renova um comprometimento antigo com o seu povo por meio da aliança de Moisés. Então, essa aliança com Moisés é uma renovação de um pacto anterior. O caráter distintivo da lei mosaica. Os patriarcas estavam conscientes da vontade de Deus em termos gerais. Quando a gente lê a história de Abraão, Isaque e Jacó, nós vemos Deus falando a eles dentro do contexto deles, mas não existe uma formulação de uma lei maior para eles. Eles tinham uma noção da vontade de Deus em termos gerais. Mas agora, em Moisés, isso se torna explícito, um sumário total da vontade de Deus por meio da inscrição física da lei. Então Deus agora detalha isso. A aliança da lei refere-se a um novo estágio no processo da revelação por parte de Deus das riquezas da aliança da redenção. Isso aqui é uma coisa muito importante, muito bonita. O fato de que Deus se revela a nós de forma progressiva. Então, existe uma relação orgânica com o que já foi revelado, porque nunca é algo que vai ser incoerente com aquilo que já foi apresentado antes, mas é algo que vai, na verdade, revelar ainda mais o que já foi antes revelado. É aquela história da sombra, que vai se tornando cada vez mais clara, o objeto, né, aquilo que ele quer apontar. Então, a aliança da lei, ela vai mostrar muito mais acerca de Deus do que já vinha mostrando. O que é maravilhoso, porque isso vai nos conduzindo à noção de que Cristo é a perfeita revelação de Deus. É exatamente aquilo que o Novo Testamento afirma acerca de Cristo. Hebreus, capítulo 1, né? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala através do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Ou seja, se havia uma revelação, agora atingimos a perfeição dessa revelação. João, capítulo 1, versículo 14, também nos fala dessa maneira. Então, ao olhar para Cristo é que nós vemos esta aliança, esta revelação perfeita que diz respeito à aliança de Deus. Então, o avanço em relação à lei mosaica é que em Abrão ele havia falado a uma família, a uma pessoa, e agora ele está falando a um povo. E Deus quer, então, definir como é a sua relação com o seu povo. Por isso, o estabelecimento de leis, inclusive leis civis, leis religiosas e leis morais. Há essa divisão, como costuma se fazer, embora ela não seja perfeita, no sentido de que nas leis civis e leis religiosas há preceitos morais que nós devemos aprender e aplicar para a nossa vida hoje, embora que não mais sigamos aquelas mesmas leis civis e nem religiosas, mas existem ali
conceitos que nós aplicamos para a nossa vida. Há um avanço também em abrangência, afinal, ela agora abarca vários aspectos da vida de uma forma muito mais clara, na capacidade de nos tornar humildes, porque quando você conhece a lei de Deus, quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe o quanto nós quebramos esta lei, o quanto nós falhamos com Deus, porque a lei de Deus, ela revela o nosso coração. É o próprio Senhor Jesus, no seu Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, que vai mostrar como é a correta interpretação da lei de Deus. Não é apenas um aspecto externo, físico. O pecado não é cometido apenas quando você vai às vias de fato de uma determinada situação, por exemplo, homicídio, mas basta que o seu coração seja tomado por aquele sentimento de ódio, de rancor, ou mesmo a questão do adultério, né? Tudo isso parte do coração e é lá em que a corrupção começa, é lá onde nós pecamos contra Deus. E na medida em que nós, então, estudamos a lei de Deus, ela vai funcionar como um espelho da nossa realidade. Isso vai nos deixar humildes diante de Deus e vai nos fazer buscar a graça de Deus. Esse é um aspecto muito importante da lei mosaica, é que ela nos faz desejar buscar a graça de Deus. As pessoas, elas só vão buscar a Cristo na medida em que elas entenderem que existe uma lei e que elas não cumprem essa lei. Porque Cristo, fora disto, ele é totalmente desnecessário no aspecto de salvação. Ele pode ser um sujeito, vou usar essa expressão com todo respeito, né? Mas assim, na visão do ateu, ele pode ser uma pessoa extremamente interessante, historicamente falando, com seus preceitos morais, eu acho que ele fala muita coisa boa, e é uma pessoa muito joia, mas eu não vejo nenhuma necessidade minha de um Salvador, se eu não entendi o que é a lei e o quanto nós falhamos no cumprimento dela. Em traçar o padrão de vida desejado para o povo de Deus. Então, é na lei que nós conhecemos a necessidade da santidade e como ela é abrangente em relação a todos os aspectos da nossa vida. Então, tanto nós nos tornamos mais humildes, como também agora temos um padrão. O ser humano precisa de padrões. Nós precisamos saber qual é a verdade absoluta em relação a todas as questões da nossa vida, né? Mas sobre, por exemplo, a existência. Por que é que o cristão, ele tem uma posição firmada em relação ao aborto? Veja que o aborto é uma situação discutível no mundo, né? Mas depende da situação, depende disso, depende daquilo e tal, vai muito da ideia do que causa menos sofrimento, da chamada ética situacional, depende muito da circunstância, etc. e tal. Nós temos um princípio que é um princípio absoluto, e esse princípio é não matarás, ou seja, é da preservação da vida em todos os aspectos, né? Em todos os níveis. Então, esse princípio, ele está para nós como um princípio absoluto, é uma coisa inegociável, que nós vamos procurar aplicar à vida. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, para a gente ver como é um assunto bastante atual, discutiu e definiu, aliás, eu acho que parcialmente, né, parece que foram 6 votos por enquanto, a 0, em relação a não permitir o aborto de crianças com Zika, eu acho, né? Crianças que tenham sido geradas, né, com o problema da Zika. E, se não me engano, é isso. E 6 votos foram contrários, né, à possibilidade desse aborto. E nós, como cristãos, já temos um padrão formado por conta desta verdade que está na lei de Deus em relação a não matarás. Bom, seguindo aqui. E a lei, ela tem um avanço bastante grande no sentido de revelar Cristo. Quando nós estudamos a lei do Antigo Testamento, nós conhecemos mais de Cristo, porque ele é a perfeita vontade de Deus, ele faz a perfeita vontade de Deus. Então nós conhecemos Cristo através da lei. Bom, a aliança da lei
é importante para os participantes da nova aliança? Será que a lei do Antigo Testamento é importante para nós? Vamos tentar responder isso? Alguns textos do Novo Testamento, é aqui que está o problema, né? Às vezes a gente confunde as ideias porque existem alguns textos do Novo Testamento que parecem dizer que a lei não é importante, ou não é mais importante, ou que a lei é uma coisa passada e que nós vivemos agora na graça. Olha só, por exemplo, Romanos 6,14. O texto diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Eu vou ler aqui uns textos, depois eu volto para comentá-los. Então, parece que é um texto que está dizendo que nós vivemos debaixo da graça hoje, então a lei ficou para trás. Romanos 7,6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, tudo isso nos indica que a lei é uma coisa do passado, é algo que serviu, mas que já não nos serve mais. Só que existem outros textos na Bíblia que mostram a importância da lei para a vida do cristão. E antes de lermos esses textos, eu quero voltar aqui, 2 para trás, para a gente poder comentar. O primeiro texto diz lá, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. É importante nós entendermos que a expressão lei, conforme Paulo está usando aqui, e aliás, como Paulo usa no Novo Testamento, ela pode ter vários sentidos. E um dos sentidos de lei, como Paulo utiliza, era a maneira como os próprios judeus utilizavam o conceito. Veja que os fariseus, por exemplo, eram craques, né, em utilizar a lei de Moisés num sentido legalista. Eles se achavam mais importantes porque eles tinham a lei de Moisés e achavam que cumpriam a lei de Moisés. Até hoje, eles ainda acham que são cumpridores da lei de Moisés e se esforçam nesse sentido porque entendem que, no final das contas, o que vale é essa espécie de pontuação ou esta tentativa, né, de você seguir a lei de Moisés e Deus no final te qualificar por conta disso. Não, você é um bom seguidor da lei de Moisés. Eu vejo que você tem cumprido, né, pelo menos 80%, você faz muito bem. Então, parabéns, você tem um lugar aqui, né, ao meu lado, porque você cumpre a lei de Moisés. Veja aquele jovem rico, né, quando veio até Jesus, ele se achava o melhor das pessoas. Por quê? Porque ele entendia que ele cumpria a lei de Moisés. Jesus citou algumas leis e ele disse que tudo isso já tenho feito desde a minha mocidade, né? Tenho cumprido todas essas coisas. Então, ele achava que ele cumpria, até Jesus mostrar que havia um ídolo no coração dele e que esse ídolo era o dinheiro, né? Então, quando Paulo aqui usa essa expressão, vocês não estão debaixo da lei, sim da graça, ele não está anulando a lei, mas dizendo que não é a lei que vai nos levar à presença de Deus, mas é a graça dele. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então veja que Paulo está insistindo com os romanos que a nossa maneira de servir ao Senhor não é através da lei, mas é pela graça. De novo, a mesma ideia. Não é, nós fomos libertados da lei. A lei diz respeito à religiosidade do homem. Aliás, toda religião humana, ela é saturada de leis, porque toda a ideia da religião é faça a coisa certa para você alcançar o prêmio no final, para você alcançar o galardão no final. Então, todas elas estão saturadas de leis. E o que Paulo está dizendo é que não é a lei de Moisés
o fim em si, mas ela aponta para a graça. Veja esse texto de Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim aqui não é o fim, né, o término, o encerramento, mas a finalidade. A finalidade da lei é Cristo. Se não for pela lei, nós não vamos a Cristo, se não soubermos que nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus. Para justiça de todo aquele que crê, porque não é o cumprimento da lei, mas é pela fé. E Gálatas 3, a gente vai ver esse texto um pouquinho mais à frente. Agora, textos que dizem que a lei é importante para o cristão. Jesus, lá em Mateus 5, diz, porque eu não vim para revogar a lei ou os profetas, mas eu vim para cumprir. Então, Jesus estabelece aqui a importância do cumprimento da lei. Exato, ele veio justamente para cumprir a lei em nosso lugar. E aí ele fala, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E olha o que ele diz no final, aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então a pergunta aqui nesse texto é, Jesus estava considerando importante ou desnecessária a lei do Antigo Testamento? Ele estava considerando importante, necessária de ser observada e ensinada. Paulo em Romanos 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Então, a lei, ela é santa. O mandamento é santo, o mandamento é justo e ele é bom. Então, é preciso conhecê-lo e é preciso praticá-lo, é preciso viver essa realidade. Eu risquei aqui em cima, mas eu queria sublinhar. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, não existe essa ideia de lei versus graça. Na verdade, o que nós temos é a lei e a graça conjuntamente, operando conjuntamente. Você só entende um conceito quando você entende o outro. É como uma balança, né? Você tem a figura da balança e ela é importante, porque na nossa vida cristã, se nós salientarmos por demais a lei, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma vida legalista, alguém que salienta o tempo todo, lei, 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 né? E aí você vai ter uma vida legalista. Então, é importante você balanceá-la, equilibrá-la com a ideia da graça. Então, a lei, ela não pode deixar de existir, mas ela precisa ser balanceada com a graça, senão fica um peso que nós não suportamos. Agora, se você retirar a lei e ficar só com a graça, e aí você vai ter... essa graça vai ser uma graça barata, né? Ela não vai ter sentido. Ou seja, é o que infelizmente, muitas chamadas comunidades e grupos hoje chamados evangélicos, eles querem pregar uma espécie de graça barata. Tudo que você falar referente ao Antigo Testamento, eles vão dizer, não, isso já passou, agora é graça, graça, é o amor, né? Algumas pessoas vão falar, não, agora é a lei do amor e tal. Aí você pede para explicar, o que é essa lei do amor? Não, você tem que procurar sempre amar as pessoas, fazer tudo. Mas o próprio amor, ele demanda justiça, né? E o sentido de justiça demanda um sentido de valor absoluto, o que é certo, o que é errado, e a prática daquilo que é certo e errado. Então, olha só essa figura. Essa aqui eu roubei de uma palestra do reverendo Mauro Meister, que, aliás, depois eu vou colocar o link dessa palestra, quem quiser assistir, ele fala sobre justamente lei e graça. Então, é bem interessante. E aqui você tem a forma como as pessoas, normalmente, a maioria dos crentes, enxerga a Bíblia dessa maneira. Como se houvesse uma divisão bem no meio, um rasgo no meio dela. Ou seja, o Antigo Testamento, que é o período das leis, das obras, do julgamento, né? Você tem ali um Deus, inclusive, bem mais pesado, um Deus iracundo, né? Um Deus que quer o tempo todo castigar o seu povo. E aí você tem o Novo Testamento com Jesus, o Evangelho, graça, salvação, amor,
Então, parecem duas realidades totalmente diferentes, opostas, quando não é assim. A visão da aliança faz com que a gente perceba que há um todo harmônico. Olha, isso aqui também é dessa mesma palestra. Então, você tem aqui, olha, a ideia da queda. Veja que a lei de Deus, ele permeia toda a existência e ela abarca toda a humanidade está debaixo da lei. A diferença é que aqueles que não têm Cristo estão debaixo da maldição da lei. E aqueles que têm Cristo no coração estão debaixo da graça, estão livres da maldição da lei. Então, eles não estão debaixo da maldição da lei, foram salvos desta maldição. Mas eles continuam estando debaixo da lei, continuam estando numa relação com a lei de Deus. Veja aqui essa linha do tempo, que ela não tem um corte no meio. Então, é o Antigo e o Novo Testamento unidos pelas alianças que vão ampliando, vão se tornando cada vez mais claras em relação a quem é Deus e qual é a sua vontade, como nós nos relacionamos. Mas, no fundo, queridos, Cristo, ele está no centro desse relacionamento. Então, quando a gente lê lá em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, isso não é uma novidade do Novo Testamento. Isso é uma realidade que já existia desde sempre. O que acontecia é que antes de Cristo vir ao mundo e realizar a sua obra, as pessoas os utilizavam como os chamados tipos e sombras de Cristo, aquilo que naquele momento era uma ilustração do que viria no futuro. Mas a fé delas, embora que não uma fé tão completa em termos de visualização do que a nossa, mas eles estavam ali crendo em Cristo da forma como eles podiam crer, ou seja, através da oferta de animais, do derramamento do sangue. O derramamento do sangue é o que une toda a forma de aproximação de Deus desde o Éden, ali, desde o pós-Éden, quando, aliás, no Éden mesmo, né, já aconteceu isso, quando o homem e a mulher pecaram, eles apareceram lá vestidos com folhas, né, e o próprio Deus os cobre com peles de animais. Então já houve um sacrifício de animal ali. Em seguida, nós temos a adoração que Deus aceitou, que foi a adoração de Abel. Também houve a apresentação de animais em sacrifício. Então, é o que Hebreus fala, não é? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, esse derramamento de sangue aconteceu durante toda a história, culminando em Cristo. Por isso, nós não precisamos mais derramar sangue, porque o sangue de Cristo já foi derramado. Agora, o que pertencia à lei, a lei de Moisés propriamente, eram os ritos religiosos, eram os ritos que tipificavam e que apontavam para Cristo. Então, isso pertencia à lei, era uma parte muito pesada da lei, que graças a Deus nós não precisamos mais realizar, porque o Senhor Jesus já fez a sua obra e a sua obra é perfeita. Olha só esse texto aqui que eu queria comentar. Tento aqui o horário. Veja aí, é Gálatas 3:24, e diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Veja que aqui a expressão lei, eu peguei esse quadrinho pronto e fiz uma correção aqui, mas eles colocaram lei, os 10 mandamentos de Êxodo 20, escritos pelo dedo de Deus. Eu fiz uma correção aqui porque eu entendo que ele tinha colocado lei moral, e eu entendo que não é apenas a lei moral, mas a lei moral, civil, a lei religiosa, tudo isso apontava para Cristo, não apenas a lei moral dos 10 mandamentos. Mas essa lei foi o nosso tutor. Por que tutor? A palavra aqui no grego é paidagogos, e o paidagogos era aquele instrutor, professor das crianças. Então, a lei foi esse instrutor. Ela pegou nossa mão e nos levou até Cristo. Porque quanto mais a gente olha a lei, nós percebemos o quanto estamos distantes de cumpri-la. Por isso que ela nos leva até Cristo e diz, olha aí, Cristo é o cumprimento dessa lei. Para que fôssemos justificados. Ou seja, declarados justos, não pela lei. A lei só nos mostrou o nosso pecado. Veja aqui Romanos 3:20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei mostra o nosso erro.
E nós fomos justificados, então, pela fé. A fé é a nossa aceitação de que, impotentes para realizar a lei, nós nos lançamos em Cristo, porque Ele a realizou de forma perfeita. Esse texto aqui, olha, de Romanos 3:20, é um texto muito importante e que vale tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. A justificação é recebida pela fé, provida pela graça e confirmada pela obediência da fé. Então, veja essa figura aqui. A lei nos leva a Cristo. E aí, o mais interessante é ver que Cristo nos leva à lei. Né? Por quê? Porque viver para Cristo é buscar viver sob a lei. É buscar cumprir a lei. Querer fazer a vontade de Cristo é procurar fazer com que a lei seja visível na nossa vida. Então, essa é a realidade que nós vemos na Bíblia. A lei que nos leva a Cristo e Cristo que nos leva à lei. O que acontece se nós desprezarmos a lei? Primeiro, nós temos aí o problema da relativização moral, né? Vamos chamar isso de lei do amor, ou seja, o que vale é a sinceridade. E aí a gente sabe que o inferno está cheio de gente sincera. Isso torna um relativismo. Nós não aceitamos a relativização moral. Nós cremos nos absolutos, que vêm justamente da lei. Se desprezarmos a lei, o que acontece? Vem a soberba. Por quê? Porque se não há lei, eu me sinto apto, né, a exercer a minha vida cristã com folga, com tranquilidade. Eu não percebo que existe no meu coração uma propensão ao pecado, porque eu nem sei o que é pecado, eu nem percebo o pecado mais. Então, isso vai me levar a uma condição de soberba. Eu estou me achando alguma coisa, né? Abuso da graça, que eu chamo de desgraça aqui. Ou seja, a gente vê grupos também abusando da graça. Falam muito da graça como se a graça nos liberasse para tudo. Ah, não, é a graça, é a graça, é a graça, e a graça perdoa tudo. Com a graça, né, você pode agora entender que você está livre aí para agir como quiser. Isso é o desprezo da lei. Logo, mundanismo, né? Mundanismo é viver segundo o mundo. Então, quando você despreza a lei, você passa a viver como o mundo. E se nós desprezarmos a graça, do outro lado agora, se desprezarmos a graça e ficarmos só com a lei, aí nós teremos criado um legalismo. E acontece muito na igreja. Às vezes até nós, pastores, temos que tomar muito cuidado com a forma da mensagem que nós pregamos, porque é aquela pergunta, né? Se aquilo que você pregou poderia ser pregado numa sinagoga judaica da mesma forma, então tem alguma coisa errada aí. Porque na sinagoga judaica só existe a lei de Moisés, não existe a graça em Cristo Jesus, né? Então a gente tem que ter cuidado com o legalismo, até nos nossos relacionamentos, como a gente vê o próximo, como a gente percebe as falhas das outras pessoas, temos que também agir com graça. Então, é isso. Passamos a ser uma religião qualquer. O judaísmo é um exemplo. Toda religião, ela é baseada na lei. Mesmo que seja uma religião oriental, mas é assim, passos para você alcançar o nirvana. Então, isso é lei. Né? E você só alcança se você cumprir. Graça é o quê? Eu não consigo. Ele fez por mim. E se nós desprezarmos a graça, entra o desespero. Por quê? Porque eu percebo que eu não consigo, a minha vida, né, eu só falho e, puxa, eu levanto, procuro fazer a vontade de Deus e, de novo, estou aqui. Eu acho que isso acontece muitas vezes durante a celebração da ceia do Senhor, que a gente chega lá e se sente muitas vezes triste, né? Se sente assim um monstro, no sentido de dizer, puxa, de novo eu estou aqui lembrando o mesmo pecado que eu já, na última vez, confessei diante de Deus, né? E estou aqui arrependido, mas entristecido porque o pecado me assedia e eu caio no mesmo pecado muitas vezes, isso é triste e tal. Se você não tiver a graça de Deus, você entra em desespero, você até abandona a fé cristã, né? Você até abandona a fé em Cristo, porque você acha que era você que tinha que dar conta, você que tinha que ser capaz de vencer aquilo. E não é. É Cristo na nossa vida, é a graça dele. Então, é isso, né? A lei nos conduz a Cristo e Cristo nos conduz à lei para que ele mesmo
se revele através dela. O que a Bíblia manda é que nós devemos amar a lei de Deus, Salmo 119. A gente segue ali a mesma ideia do salmista. Quanto amo a tua lei, eu compreendo mais do que os mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então, a lei me faz muito bem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Devemos procurar conhecer toda a lei de Deus. Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Isso é o Antigo Testamento. A gente poderia lembrar aqui também o texto de Paulo, 2 Timóteo capítulo 3,16, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí ele está falando do Antigo Testamento. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus aqui também falando do Antigo Testamento. Jesus usando o Deuteronômio, né, para responder a Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, ele estava usando a lei de Moisés para confrontar Satanás e vencê-lo. E Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, tem coisa que a gente deixa com Deus, não é do nosso interesse, nem deveríamos dar importância. Mas as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos. Então, elas devem fazer parte do nosso conhecimento, entendimento, da nossa vida. Para sempre, para que, olha só, cumpramos todas as palavras desta lei. Cumpramos. Então, isso está na lei, em relação às palavras da lei, e isso não está revogado. Essa verdade continua sendo verdade para nós. Josué 1,8, não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele, de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então isso também é a lei, falando da lei, e não está revogado. Continua sendo uma verdade para nós. Então, queridos, essa é a minha última projeção. E aqui você tem a palavra graça, né? De forma a manifestar aqui, abarcar todas as alianças de Deus do Antigo Testamento. Em todas elas, você tem a lei e você também tem a graça. E em Cristo, nós continuamos tendo tanto a lei quanto a graça do Senhor. Eu deixo aqui, vou terminar com esse mapinha aqui do reverendo Mauro Meister, que eu acho que é bem interessante para a gente entender isso. A lei está sobre toda a humanidade, mas aos crentes nós fomos livres da maldição que a lei nos traz. Em Cristo Jesus nós fomos salvos desta maldição. Amém? Queridos, tivemos aqui, deixa eu ver aqui, alguma pergunta aqui que os irmãos gostariam de fazer? Deixa eu abrir aqui o microfone. Só um instante. Opa! Agora sim. Algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta, alguma participação? Está claro para todo mundo? Parece que sim. Todo mundo conseguiu acompanhar? Deu para entender? Rosenda, deu para entender aí? Bom. Foi tranquilo? Pastor, a gente falou muito, eu tive que estudar, mas a gente falou muito sobre isso na terça-feira. Que legal. E acho que, tanto é que eu escrevi a dessa aí nesse chat, mas assim, o Hebreus 8, né, ali a partir do versículo 6 até o 13, complementa, não faz parte disso tudo que o senhor falou. Né? E ali a gente vê muito, muito claramente como que as coisas se complementam, a questão da graça, que não é versus a lei, é barra lei, né? É lei barra graça, não é lei versus graça. Né? Exato. É muito interessante. Aquele texto de Hebreus é muito esclarecedor, e Romanos 7 também, né? Perfeitamente. Muito bem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, né, da nossa cabeça, ter isso muito claro. Gente, a partir daí, não é só essa percepção da salvação, da lei de Deus, da graça, mas uma série de outras coisas começam a ficar mais claras na leitura da Bíblia.
É como foi dito lá no início dos estudos, isto é a estrutura da própria Bíblia. É o quadro por trás, né? A treliça por onde a Bíblia vai crescendo. E a gente vai fazendo essa leitura. Tudo é aliança, tudo é lei, tudo é graça. E a gente percebe isso com mais exatidão. Eu creio que agora a leitura da Bíblia vai ficando mais fácil para todo mundo. Tá bom? Valeu, queridos. Eu tive a percepção de que o tempo passou bem rápido.